Olá, turma, vocês que estão se preparando aí para os próximos concursos da Polícia Militar, tanto para oficiais, né, quanto para praças. Vocês vão precisar estudar aqui o Código Disciplinar, tá bom? E nós vamos dar início hoje às nossas aulas, ok? Lembrando aí que já no nosso canal aí do professor Edilmar, você já encontra aí algumas dicas, algumas aulas do Estatuto. E hoje nós vamos iniciar do Código Disciplinar. O Código Disciplinar, né, ele trata a Lei 13.407, né, de 2003. E aqui nós vamos abordar os pontos mais importantes, né, vamos passar por todos os artigos, né, nessa apostila completa, com tabelas, gráficos, né, onde nós vamos iniciar o estudo, beleza? A primeira coisa que vocês têm que aprender é a distinção, né, entre o Estatuto e o Código. No Estatuto lá que nós estudamos, ele fala dos direitos, prerrogativas, situações, além de obrigações e deveres. Como eu falei, as obrigações e deveres, elas estão mais específicas lá no Código Disciplinar, onde nós vamos estudar agora as obrigações e deveres. Beleza? Que são essas obrigações e deveres, né? O Código Disciplinar. Ele vai tratar do comportamento ético e procedimentos para apuração de responsabilidade administrativa disciplinar. O militar, quando ele ingressa na corporação, ele tem o dever, né, de ser responsável por suas obrigações, por seus deveres e cumprir, né, todos os comportamentos, todos os procedimentos. Ok? E com relação a isso, quando o militar ele descumpre essas obrigações e deveres, ocorrerá a apuração dessa responsabilidade, né, que pode ocasionar nas penalidades, sanções que nós vamos estudar mais à frente, ok? Lá no Estatuto, nós vimos que a aplicação ela se dá para os militares da ativa, os militares da reserva remunerada e os militares reformados. Se você quiser saber mais de cada um desses, você tem que assistir primeiro as aulas do Estatuto, ok? E lá aqui no Código Disciplinar, nós vamos aplicar o Código Disciplinar, no caso, o procedimento, né, a responsabilidade, para os militares da ativa e da reserva remunerada. Aqui eu não vou aplicar os procedimentos do Código Disciplinar para os militares reformados, beleza? E a quem eu não se aplico, né? Como eu falei, eu não vou aplicar para os reformados, para os magistrados, né? Aqueles que compõem a justiça militar, né? Para os cargos públicos não militares ou eletivos, por exemplo, os militares que foram para a reserva remunerada proporcional, né? Por estar exercendo um cargo político eletivo ou cargo público não militar. Por exemplo, algum militar que está exercendo alguma função não militar, por exemplo, um secretário municipal, estadual, né, de uma função não militar. A esses militares que estejam ocupando, eu não vou aplicar o Código Disciplinar, ok? Vamos lá. Aqui é a escala hierárquica, né, onde vocês já devem conhecer a escala, né, das praças e dos oficiais, tá bom? Que compõem as praças, as graduações e os oficiais, os postos, ok? Ele vai, como nós falamos, né, as praças do soldado ao subtenente e dos oficiais do segundo tenente ao coronel comandante geral. Vamos lá. Aqui o que nós já falamos, né, a quem se aplica, né, o Código Disciplinar, né, a quem está sujeito e a quem não está sujeito. É o resumo que nós já explicamos, o artigo 1º e 2º, ok? No artigo 3º ele vai falar da hierarquia militar, né, o conceito. A hierarquia militar é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, do qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, culminando no governador do estado, o chefe supremo das corporações militares. Então, essa ordenação progressiva, essa hierarquia, nesse caso, essa tabela, né? A progressão em níveis diferentes, tá bom? Ele compõe a escala hierárquica, beleza? Então, quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade. E
aqui também nós vimos que o chefe supremo das corporações, no caso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, é o governador do estado do Ceará. E assim acontece em cada estado. O chefe supremo das corporações militares quem exerce é o governador, né, de cada estado. A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, como nós vimos, postos e as graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, né? Essa escala hierárquica, beleza? Do soldado, o cabo, o terceiro sargento, o segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, né? As graduações das praças e os postos dos oficiais, que vai do segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, coronel comandante geral, né? Que são os postos dos oficiais. Ok? Vamos lá. Então, se faz essa ordenação pelo escalonamento hierárquico. Em segundo lugar, pela antiguidade. E em terceiro lugar, pela precedência funcional. Nós já explicamos, né? Se você tiver dúvida, volta lá no estatuto e vê lá uma aula sobre antiguidade e precedência funcional. Aqui eu vou falar também um pouco. Vamos lá. O posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador, confirmado em carta patente ou folha de apostila, tá bom? A carta patente é o diploma confirmatório do posto e a folha de apostila é onde as promoções são confirmadas dos oficiais, beleza? E a graduação é o grau hierárquico das praças, conferida pelo comandante geral da respectiva corporação, ok? Aqui nós vamos ver a antiguidade entre os militares do Estado em igualdade de posto ou graduação será definido sucessivamente pelas seguintes condições. Então, quando eu tenho dois militares dentro de um mesmo posto ou dentro de uma mesma graduação, ou seja, em igualdade, eu vou definir quem é o mais antigo. Se eu tenho lá, por exemplo, 2 sargentos, eu vou ver como é que eu vou definir qual é o sargento mais antigo. Eu olho sucessivamente essa ordem. Primeiro, eu vou olhar a data da última promoção, tá bom? Quem tem mais tempo, né, de promovido. Segundo, eu olho a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, ou seja, as promoções anteriores. Em terceiro lugar, eu olho a classificação no curso de formação ou no curso de habilitação, né, que esse militar vai ter. Em quarto lugar, a data da nomeação ou admissão na corporação. E em quinto lugar, a maioridade. Então, a antiguidade eu vou observar sucessivamente, dentro de um mesmo posto ou dentro de uma mesma graduação, né, por essa sequência. Então, a dica é você decorar a data que prevalece classifica a data maior. A data que prevalece classifica a data maior. Eu vou olhar nessa sequência e vou definir a antiguidade dos militares, beleza? Com relação à precedência funcional, ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou praça, primeiro, ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia. Por exemplo, se eu tenho 2 coronéis, 2 militares de um mesmo posto ou da mesma graduação, eu vou olhar, né? Eu esqueço a antiguidade deles e eu vou olhar para a função que eles ocupam. Independente se um é mais antigo do que o outro ou vice-versa, eu vou definir a precedência funcional pela função que eles ocupam, tá bom? Se um ocupar a função maior do que o outro, independente que ele seja mais moderno ou mais antigo, tá bom? Então, o que vai prevalecer é a superioridade funcional, ok? Beleza? Então, assim eu vou definir a precedência funcional, beleza? Com relação à precedência, lá no código, lá no estatuto, né? Nós estudamos os 4 tipos de modalidade de precedência, né? A precedência funcional, que é essa que nós acabamos de falar, da função que ocupa. A precedência do militar ativo sobre o inativo, tá bom? E a precedência hierárquica com relação à polícia militar sobre o corpo de bombeiro. Isso, quando nós falamos de precedência, é dentro de um mesmo posto, dentro de uma mesma graduação, tá bom? E a precedência em relação aos quadros, ok? Com relação aos quadros que nós falamos também lá no artigo 31 do Estatuto.
Em relação aos quadros, segue essa ordem, tá bom? Em primeiro lugar, o oficial, que é o PM, e depois vem o oficial de saúde, o oficial capelão, e depois o QOA, o oficial de administração. Segue essa ordem para definir a precedência dos militares com relação aos quadros. E aqui do Corpo de Bombeiro, tá bom? Para saber mais sobre essas precedências, você tem que ver lá a aula no estatuto, tá bom? Que nós falamos sobre precedência. Beleza? Então, vamos encerrar por aqui. A gente continua a partir do próximo vídeo, no artigo 6º. Vamos falar da deontologia.